Então, até o dia imediato ao sétimo sábado, contareis 50 dias, então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Essa festa de Pentecostes era observada 50 dias depois da festa das primícias. E daí o nome Pentecostes. Penta quer dizer 5. Então, Pentecostes quer dizer 50 dias após. A festa das primícias tipificava a ressurreição de Cristo e a nossa. Como Paulo diz, por exemplo, lá em 1 Coríntios 15. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dorme. Então, quando nós vimos semana passada sobre a festa das primícias, a festa das primícias aponta para a ressurreição de Cristo. Essa festa do Pentecoste acontecia 50 dias depois da ressurreição de Cristo, foi quando desceu o Espírito Santo e a igreja nasceu, lá em Atos capítulo 2. Quando há a descida do Espírito Santo, é exatamente 50 dias depois 50 dias depois da ressurreição de Cristo. Como Levítico falava da ressurreição de Cristo, o Pentecoste no Novo Testamento acontece também no mesmo período, nos 50 dias depois. Às vezes a gente lê e não entende por que o Pentecoste, a descida do Espírito Santo, foi 50 dias depois da ressurreição de Cristo. É porque isso já estava previsto através da festa do Pentecostes. Então, na época certa, o Espírito Santo desceu. A próxima festa apresentada no capítulo 23 de Levítico, que é do capítulo verso 23 ao 25, é a festa das trombetas. Diz assim o texto: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. A festa das trombetas era o início do ano novo dos filhos de Israel. Normalmente se celebrava no outono, mais ou menos no mês de outubro. Esta festa indicava a futura reunião do povo de Israel, que estava disperso, conforme está previsto lá em Zacarias capítulo 14, ou a reunião de Israel com Cristo, conforme está em Mateus 24, 31, que diz que o Senhor vai nos chamar de todo povo de toda língua, tribo e nação. Então, a festa da trombeta apontava para essa. A trombeta era um instrumento de convocação do povo. Então, a festa da trombeta tem a ver com isso, com a chamada para essa reunião, a convocação de todo o povo, da onde quer que esteja, quando Deus vai reunir o seu povo. Apontava e aponta para isso. A sétima festa, do capítulo 23, que vai do verso 26 ao 32, é a festa da expiação. O texto diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação, ou o dia do Yom Kippur, o dia do perdão. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis ofertas queimadas ao Senhor. Neste mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, e este eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações. Em todas as vossas moradas, sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma, aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Essa festa é uma festa extremamente importante, que é a festa do dia da expiação, o dia do perdão. Era o maior dia da história do povo de Israel até hoje. O dia do Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da festa da expiação. Nesse dia,
os pecados da nação eram confessados. Não era apenas o pecado do povo, o pecado da própria nação, tudo que a nação fez. E essa confissão de pecados é sempre o primeiro passo para a justificação. Por isso que a Bíblia diz o seguinte: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Sem confissão não há perdão de pecados. Essa atitude de confissão é uma atitude correta para com o pecado. É ela que leva ao desejo de perdão. Por isso que João vai dizer lá na sua primeira epístola: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Uma das grandes dificuldades que nós temos hoje é não nomear os pecados e não ter coragem de confessar eles para Deus. E a Bíblia deixa claro, já em Levítico e em toda a história da Bíblia, em todo o Antigo e Novo Testamento, como vimos aí na primeira epístola de João, que sem confissão de pecados não há perdão. Então não basta eu ficar com remorso de ter errado. Eu preciso confessar diante de Deus o meu pecado. Deus, o Senhor me perdoa porque eu fui negligente. Eu quero que o Senhor me perdoe porque hoje eu tive raiva de fulano, eu queria levantar uma mão de violência contra ele. A gente precisa ser honesto com Deus e pedir perdão dos nossos pecados. O pecado precisa ser exposto diante de Deus. A confissão implica no nosso reconhecimento de culpa, no nosso reconhecimento de que nós erramos. E então Deus vem e nos perdoa. Era estabelecido com esse dia da expiação uma relação entre Deus e o seu povo. Todos os pecados, falhas e fraquezas do povo eram expiados. Era um dia que eles tiravam para se acertar com Deus. Como nós precisamos estar diariamente nos acertando com Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, as nossas fraquezas, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas nós temos que confessar. É extremamente importante confessarmos os nossos pecados a Deus. O sangue era derramado e os pecados do povo eram cobertos, a fim de que Deus pudesse habitar no meio do seu povo, apesar de ser um povo impuro. Esse dia era o único dia do ano em que se permitia ao sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos. Era um dia especial, era o único momento que se adentrava ao Santo dos Santos. Havia toda uma expectativa de toda a nação por esse dia, o dia de acertar as contas com o Senhor, o dia de confessar os pecados, o dia de alcançar o perdão. Eles passavam o ano inteiro, apesar de fazer os sacrifícios diários, aguardando o dia da festa da expiação, porque era o dia que o povo, a nação ia ser purificada dos seus pecados e Deus poderia habitar no meio deles. O sumo sacerdote, então, entrava com uma oferta para a expiação do pecado do povo. É importante entender isso aqui. Expiar quer dizer cobrir. Ou seja, nenhum sangue daqueles de animais que era vertido no Antigo Testamento, nenhum desses sacrifícios perdoava pecados. Ele cobria pecados, apontando para o que viria a acontecer lá no Calvário. Ou seja, essa oferta cobria os pecados do povo, escondia, vamos dizer assim, até que fosse realizado o sacrifício perfeito de Cristo na cruz do Calvário. Por isso que a gente precisa, e a gente sempre fala isso, lembrar que o povo do Antigo Testamento alcançava o perdão de Deus olhando para o que viria, para o sacrifício de Cristo na cruz. Hoje, nós também alcançamos o nosso perdão olhando, mas não por que seria feito, pelo que já foi na cruz de Cristo. Por isso que sem o sangue de Jesus, ninguém tem remissão de pecados. Sem Cristo, ninguém alcança a salvação, seja antes ou depois dele. Esse ritual da festa da expiação
era para apontar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E, finalmente, temos ainda no capítulo 23, nos últimos 3 versos, a festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas. Diz assim o texto bíblico: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos 15 dias desse mês 7º, será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação. Nem obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. E ao 8º tereis santa convocação. E oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra fareis. Interessante, a festa começava num sábado e terminava num sábado. Começava num dia separado para se adorar a Deus, para buscar a Deus, não era dia de trabalho, a não ser o trabalho religioso, a não ser a busca da presença de Deus, e ela vai terminar do mesmo jeito. Era a última festa do ano, essa festa dos tabernáculos. Essa festa comemorava e lembrava o povo do período que os filhos de Israel viveram em tendas durante a jornada de 40 anos no deserto. Deus queria que o povo se lembrasse daquele trajeto, daquele período, daquele tempo. Então as pessoas viviam durante 7 dias, saíam das suas casas, deixavam seus confortos para ir habitar em tendas como a geração passada no deserto. Era celebrada também no outono e durava uma semana inteira. Durante essa uma semana, o povo vivia em barracas, em tendas, e ouvia atentamente a leitura da lei. Era 7 dias, era uma semana do povo vivendo de uma maneira bem simplória e se voltando para Deus, para ouvir a lei, para meditar na lei, para ver tudo aquilo que Deus havia feito e ordenado a eles. A festa da Páscoa e a festa dos tabernáculos traziam à memória dos filhos de Israel o modo maravilhoso pelo qual Deus os libertou do Egito e sustentou durante 40 anos no deserto. Deus sempre quer trazer à memória o que ele fez por nós, para que isso gere em nós gratidão, respeito, devoção. E hoje não é diferente. Nós cristãos precisamos relembrar. O profeta Jeremias vai dizer assim: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, aquilo que Deus fez na minha vida. É através daquilo que Deus fez na minha vida é que eu fortaleço a minha fé para o que ele vai fazer hoje e vai continuar fazendo. Essa era a ideia de Deus em instituir essas festas. Relembrar. E a gente vai ver quando chega do Novo Testamento que Jesus institui a ceia como lembrança, como memorial do que ele iria fazer na cruz do Calvário. Então, o nosso Deus é um Deus de memória. É um Deus que quer que nós sejamos gratos e tenhamos boa memória. Deus não queria que o povo esquecesse de modo pelo qual os deuses do Egito foram completamente desacreditados. E toda a nação do Egito foi humilhada. Deus não queria que o povo esquecesse que Deus os tirou do Egito com mão forte, subjugando todos os deuses do Egito e o próprio faraó. A festa dos tabernáculos fazia o povo lembrar que, por causa da desobediência, tiveram que peregrinar por 40 anos no deserto. Mas, apesar da sua incredulidade, Deus foi fiel em cuidar deles e trazê-los à sua herança. Esses dias lembravam-lhes da sua dependência de Jeová e as bênçãos que receberiam se fossem obedientes à sua vontade. Estudando essas festas, em especial a festa do tabernáculo, nós temos que lembrar que o nosso Deus não mudou. Nós vamos ver quando estivermos estudando principalmente Deuteronômio, que a obediência traz bênção, a desobediência traz maldição, traz juízo. E isso não mudou. A obediência a Deus sempre traz bênção. E a desobediência sempre vai acarretar em juízo, em maldição. E Deuteronômio 28, por exemplo, é um exemplo claro disso. Ele tem 72 versículos, sendo 14 de bênção e o restante todos de maldição. Se obedeceres, vai ser abençoado. Se desobedecer, vai ser amaldiçoado. Talvez seja uma mensagem que a gente precisa enfatizar mais nos nossos dias e no seio da igreja.
Porque as pessoas acham que podem hoje, por estarem no tempo da graça, viver como quiserem. Não é assim. Toda desobediência, todo pecado traz consequências danosas, desastrosas para a nossa vida. Por isso que existe a necessidade de confissão, de acerto, de reconhecimento diante de Deus, de pedido de perdão. O profeta diz assim: coloca a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Nós precisamos entender que o livro de Levíticos, uma das principais ênfases dele é sobre a santidade de Deus. O nosso Deus continua a ser santo. A sua igreja precisa ser santa. Eu preciso ser santo. Você precisa ser santo. Nós temos que viver uma vida diferente. Uma vida separada, afastada do mundo e separada para Deus, para obedecer à lei de Deus, para seguir os caminhos de Deus, para meditar na palavra de Deus, para lembrar das coisas que Deus fez. É isso que essas festas todas nos chamam a atenção. Eu quero abrir agora para perguntas, dúvidas, curiosidades. Na próxima semana nós vamos falar do dia da festa do dia do jubileu e do ano do jubileu. Perguntas, dúvidas? Não, pastor, foi bem claro. Gostei bastante, apesar de pegar só um pedaço, né? Que coisa linda. Eu vou disponibilizar depois no grupo esses estudos. Eu não tive tempo de fazer isso ainda, mas eu estou gravando e vou disponibilizar o PDF também para vocês. Que alegria, gente! Que alegria! A aula hoje é do Josué. Tá aqui comigo participando. Coisa boa, bom demais. Vou falar com vocês. Eu ainda estou em Brasília, meus irmãos. Eu devo retornar amanhã. Amanhã, se Deus quiser, eu devo estar retornando. Vou a Anápolis, estar com a Thalita